dessa noite está lá em Atos, capítulo 2, verso 36 a 41. Atos, capítulo 2, de 36 a 41. Se coloque em pé comigo, nós vamos fazer a leitura e depois o irmão Luiz vai estar fazendo uma oração. Quantos acharam? Atos, capítulo 2, do verso 36 até o verso 41. Que diz assim, Atos, capítulo 2, de 36 a 41. Diz assim: e saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebeis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Louvado seja o Senhor. Irmão Luiz. Os irmãos, desculpe pela minha falha. Vamos ter uma oração pelo pastor, pela vida dele. O irmão faz uma oração para nós, por favor. Amém, Senhor. Sim, Jesus. Amém, Senhor. Oh, Deus, tenha misericórdia. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Sim, meu Deus. Amém. Amém. Obrigado, Lucas, irmão Luiz, igreja. Meus irmãos, podeis assentar. Eu gostaria de pensar um pouco com os irmãos hoje à noite sobre a importância da membresia, a importância da membresia da igreja local. Amém? Quando nós fazemos, vamos dizer assim, um voo panorâmico sobre as igrejas primitivas e começamos a observar dentro dessas igrejas, logo nós vamos perceber sinais de membresia daquelas igrejas ali no Novo Testamento. Aquilo que para nós chamamos de membresia de igreja, para eles também era algo muito comum para as igrejas primitivas. Quando esse texto que nós acabamos de ler, é o término da pregação de Pedro. Pedro havia pregado o seu sermão dado pelo Senhor, e Pedro está concluindo o seu sermão. E ao concluir o seu sermão, ele leva aqueles que estavam ouvindo à necessidade de arrependimento. E a necessidade deles se identificarem com Cristo através do batismo. E é interessante que o Espírito de Deus age tão grandiosamente na vida e através da vida do apóstolo Pedro, que eles respondem. E eles respondem de forma satisfatória. E uma grande multidão, naquele momento, diante daquela pregação, creram no Senhor Jesus.
A palavra de Deus nos diz que quase 3.000 pessoas, quase 3.000 almas se arrependem e são batizadas. É interessante que no verso 41 nos diz: de sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas à igreja de Jerusalém. É interessante como eles estavam contando os seus novos convertidos. Não sabemos a maneira como eles chegaram a esse número, mas o fato é que Lucas registra de que quase 3.000 almas foram agregados à igreja. Agora, este grupo esse que já era de 120 pessoas, agora agregaram-se quase 3.000 almas. Agora esse grupo irá se dedicar ao ensino dos apóstolos. Agora esse grupo irá se dedicar à comunhão, irá se dedicar ao partir do pão e às orações. Esse grupo, ele é totalmente diferente do que aqueles que moravam naquela cidade. É um grupo separado, é um grupo seleto, é um grupo que não está em sintonia com o mundo lá fora e não está em sintonia com a cidade de Jerusalém. É um rebanho esse que Atos 2 vai dizer que eles estavam sempre juntos no templo e depois se dividiam em pequenos grupos em suas casas. Verso 46 do capítulo 2. E perseverando, unânimes, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração. Pedro agora vai denominar esse grupo. Pedro vai chamar este grupo, no verso 47, de igreja. Olha o verso 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. No início, todos esses eram agregados à igreja local ali em Jerusalém. Eram membros daquela igreja. Logo após, então, outras igrejas começaram a ser plantadas. Igrejas essas que foram plantadas frutos de perseguição. Aquela igreja que estava em Jerusalém, a perseguição inicia-se ali e muitos cristãos começam a se espalhar. E aonde um chegava, começava-se ali um trabalho. Igrejas que foram frutos de evangelísticas, igrejas que foram frutos de missões. Igrejas locais com seus membros que foram sendo plantados em todo aquele território, em toda aquela época. Igreja como a igreja de Antioquia, igreja de Filipos, igreja de Corinto, a igreja que estava na Galácia, ou as igrejas da Galácia, a igreja de Roma e em outros lugares. Igrejas locais eram plantadas, iniciadas e edificadas. Louvado seja Deus por isso. O que nós podemos aprender, irmãos? Podemos aprender que as pessoas que se arrependiam, em seguida são batizadas, e logo após serem batizadas, elas são incluídas à comunhão da igreja. Podemos aprender que os salvos daquela época, eles não andavam sozinhos. Aqueles que recebiam Jesus daquela época, eles não andavam perambulando, pensando na possibilidade de se juntar a uma igreja. Não existia isso na época. Era automático. Uma vez que ele se convertia, ele já iria, era batizado,
e fazia parte de uma igreja. Nós aprendemos que olhar para Cristo como Senhor significa estar unido ao corpo de Cristo também. Ser cristão, de fato, é pertencer à igreja de Cristo. É fazer parte do corpo de uma igreja local. Não faz sentido ser cristão ou ser um salvo em Cristo Jesus e não estar unido a uma igreja. E não ser membro de uma igreja. Ao mesmo tempo que você tem o noivo, você deve também aderir à noiva, à igreja de Jesus. A irmã Luciana vai ficar com o Arturo por um tempo. Meus amados irmãos, Paulo traz uma descrição muito enriquecedora acerca da membresia de uma igreja. Vá comigo para 1 Coríntios, capítulo 12. Veja comigo essa descrição e como ela é rica e como nós podemos tirar lições preciosas para nossas vidas. Quando nós pensamos em uma igreja local e os seus membros ativos, reunidos e servindo ao Senhor Jesus. Quantos acharam 1 Coríntios 12? Diz assim, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros deste corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um dele como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um só corpo. Verso 21, e o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos, são os mais necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres, não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, louvado seja o Senhor, mas antes tem os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Note a riqueza que é a igreja, o corpo, os membros de uma igreja local. Como Paulo fala aqui de diversidade, há uma diversidade na igreja. E a diversidade é a essência da igreja. A igreja não sobrevive sem diversidade. Se todos fossem iguais, como seria? Se todos fossem mão, onde estaria? Os pés. A riqueza da igreja é a diversidade. Mas Paulo também diz que esse corpo, que esses membros, desfruta de unidade. Eles são diferentes em propósitos, eles são diferentes em natureza, mas é um corpo.
Louvado seja o Senhor. Mas não somente isso. Desfruta de unidade, mas também desfruta de utilidade. A igreja, todos fazem parte de um todo. E esse todo só funciona direito quando todos funcionam. Como é bonito a utilidade dentro da igreja. Como um faz algo, outro faz outro. E este algo, quando cada um faz, se une. Esse todo, aí está a utilidade, a beleza da igreja de Jesus. As Escrituras nos chamam para cumprir algumas obrigações. E algumas obrigações só são possíveis dentro dessa realidade de membresia, de corpo, de igreja. Obrigações como amar uns aos outros, levar os fardos uns dos outros, administrar o dom que recebeu, Pedro fala sobre isso. Essa realidade só é possível quando há um corpo, há uma igreja, há membros, há uma família que congregam, que servem, que buscam e glorificam a Deus juntos. Amém? Por que eu trouxe essa mensagem, o início dessa mensagem? Para nós valorizarmos a membresia da igreja local. Para nós dizermos como é bom fazer parte de uma igreja. Como é bom sentarmos juntos como igreja e participarmos da ceia do Senhor. Algumas razões pelas quais, meus irmãos, a membresia da igreja é importante. Primeira razão é porque ela é bíblica. Jesus estabeleceu a igreja local e todos os apóstolos cumpriram o seu ministério através dela, através da igreja. A vida cristã no Novo Testamento é a vida da igreja. A vida cristã em Atos é a vida da igreja local, ou de cada igrejas locais. É importante ser membro de uma igreja não somente pelo fato de ser bíblico. É importante ser membro de uma igreja porque, oficialmente, nós representamos Jesus através da membresia da igreja. A membresia é a legitimação da igreja de que você é um cidadão do reino de Deus. Quando nós chegamos para uma pessoa e dizemos, eu sou crente, eu sou salvo. Qual é a primeira pergunta que a pessoa diz? Qual igreja você pertence? Para Deus, nós somos a igreja de Cristo. Mas a igreja aqui, a legitimação diante do mundo, é o fato de nós estarmos ligados a um corpo, a uma igreja. Terceiro, por que é importante ser membro de uma igreja? É como você serve os outros cristãos. É a membresia que ajuda você a saber quais são os cristãos que você é responsável em amar, em servir, em advertir, em encorajar. É através da membresia da igreja que eu sei a responsabilidade que eu tenho com aquela pessoa, com aquele irmão, com aquele membro que faz parte do corpo de Cristo local, aonde eu estou inserido. Ser membro de uma igreja é importante por causa da disciplina eclesiástica. Ela lhe dá o lugar biblicamente determinado para participar do trabalho da disciplina da igreja, de forma responsável, sábia e amorosa. A disciplina dada à igreja não está sobre outros, mas sobre aqueles que fazem parte da igreja de Jesus, local. Por que é importante ser membro de uma igreja? Porque ajuda os líderes cristãos a liderarem. Ajuda os pastores a liderarem. A membresia permite que os líderes cristãos saibam
quais os cristãos eles terão de prestar contas. Eu não tenho que prestar conta com o rebanho da igreja do pastor Misrael, que é o pastor da primeira igreja batista aqui da Borda. A membresia facilita para o líder, para que ele saiba quais são os membros pelos quais ele irá ter que prestar contas. Note a importância. A membresia da igreja é importante por causa da estrutura da vida cristã. É o contexto da membresia local da igreja que experimentamos a ligação do corpo. É por causa da membresia da igreja que nós experimentamos seguranças. É por causa da membresia da igreja que nós desfrutamos de intimidade, de identidade compartilhada como família de Deus. E é por causa da membresia da igreja que eu experimento prestar contas. Pastor, prestar contas, sim. Ser membro da igreja significa prestar conta à igreja. O fato de eu ser membro da igreja não me dá o direito de eu querer viver a vida que eu quero. Eu tenho uma igreja que eu tenho que prestar conta e represento ela. Então, ser membro da igreja fala de estrutura cristã, que nos dá limite e nos norteia por onde devemos andar e como devemos viver para a glória do Senhor. E, ultimamente, ser membro de uma igreja local é importante, porque é o pré-requisito para a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é a igreja reunida, ou seja, os seus membros de uma igreja local. É a bandeira que torna possível a visibilidade da igreja ao mundo. É quando a igreja se reúne localmente para celebrarem juntos a ceia do Senhor. É onde Jesus Cristo é visto e a sua promessa de retorno é pregada e anunciada. Porque ele disse, fazer isto em memória de mim. Mas ele também disse, até que eu venha. Nós iremos nos reunir aqui como igreja local, como membros de uma igreja local. Iremos anunciar a morte, sepultamento de Jesus, mas também iremos anunciar a sua vinda. Ele irá voltar. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe, queridos, que sejamos convencidos da importância, das implicações e das bênçãos de ser membro de uma igreja local. Talvez você está aqui, você já é salvo, você já entregou a sua vida a Jesus, mas você ainda não é membro de uma igreja local. Não faz sentido isso. Não faz sentido. Todos aqueles que já pertencem a Jesus, ele deve desejar fazer parte da noiva de Jesus, que é a igreja local. Amém? E nós que já somos membros, que possamos desfrutar de todas essas implicações e bênçãos de ser membro de uma igreja. Que possamos valorizar um ao outro e dizer como é bom fazer parte do mesmo corpo que você. Como diz os jovens, estamos juntos para a glória do Senhor. Pai Santo, muito obrigado pela tua palavra, que nos esclarece e nos mostra a importância que as igrejas primitivas deram àqueles que estavam arrolados, àqueles que estavam servindo ao Senhor em cada uma das igrejas locais. Obrigado porque a cada uma, ou aquelas que o teu servo escreveu, o Senhor, através do teu servo, deixou lições para as nossas vidas, demonstrando a importância e como a igreja local deve viver e deve proceder, e como deve cumprir a sua missão e cumprir a sua obrigação, um para com o outro.
ajuda-nos a valorizar isso. Ajuda-nos a ter como primazia e algo importante para nós, a igreja que somos e que pertencemos. No nome de Jesus. Amém. Queridos, há uma realidade lá fora muito triste. Uma realidade onde muitos estão dizendo que não precisam mais de igrejas para servir Jesus. Isso não vem da palavra do Senhor. Todos aqueles que eram salvos eram arrolados à igreja local e serviam e amavam a sua igreja e serviam com dedicação. Que essa realidade não chegue até nós. Amém? Que nós possamos valorizar mais e mais a nossa igreja para a glória do Senhor. Quero convidar o irmão José Maria, o irmão Luiz. Agora nós iremos, como igreja local, aqueles que reconhecem o valor da membresia, reconhecem o valor da igreja local, iremos participar da ceia do Senhor. Iremos comungar juntos esse tempo precioso